Muito boa tarde, oração, ação, último dia do ano, 31 de dezembro. Como é importante nós termos condição, oportunidade, boa vontade de nos avaliar. Quem não para pensar, quem não faz uma pausa, não pode promover uma mudança. Quem vai simplesmente fazendo, vive numa tendência quase que inevitável de continuar fazendo o mesmo. Fundamental esse momento, mas usar esse momento com discernimento é ainda mais importante. Não para não errar. Qualquer um que se propusesse a estar num período que fosse, um ano que fosse numa escola, sem errar num exercício ou numa prova, estaria fadado à frustração. Ninguém aprende sem errar. Mas é claro que existem erros mais comprometedores e outros menos. E é fundamental termos esse discernimento, principalmente perante a multidão, a variedade, a profundidade dos erros que se comete, que nós cometemos, alguns dos quais alçam os errados às mais elevadas posições. Que dizer se os nossos ídolos forem os piores criminosos? Que dizer se os vencedores, aqueles que estão à frente, dizem estar à frente de todo mundo, se eles forem os mais atrasados? Esse discernimento é fundamental guardarmos para nós mesmos. Vamos usar uma pergunta do livro O Consolador, Chico e Emmanuel. A pergunta é de número 319 e estabelece uma comparação entre dois que erraram muito nos relatos evangélicos. Vamos usar essa comparação para pensar nos errados e nos erros. Quais são os mais graves, quais são aqueles piores, aqueles que mais comprometem a vida de um espírito. Vamos lá? Isso pode ajudar não apenas a avaliarmos bem 2016, 2025, mas a programarmos bem um 2026. Porque ano bom é aquele que se toma boas decisões, e boas decisões dependem, claro, de clareza ética, de lucidez moral. Vamos lá? Muito bom, muito bom. Vejamos o que é perguntado a Emmanuel. Questão 319. Quem terá recebido maior soma de misericórdia na justiça divina? Judas, o discípulo infiel, mais iludido e arrependido? Ou o sacerdote maldoso e indiferente que o induziu à defecção? Para os homens, aqueles que induziram
Judas a queda, jamais foram julgados, jamais perderam suas posições, suas fortunas, sua consideração social. Judas, porém, morreu incompreendido não apenas pelos sacerdotes que o compraram, que compraram seus serviços, suas atitudes, mas muito mal visto pelos próprios discípulos, e o pior de tudo, muito mal visto por si mesmo, julgando-se sem merecimento sequer para viver. Quem terá recebido maior soma de misericórdia na justiça divina? Judas, o discípulo infiel, mais iludido e arrependido, ou o sacerdote, maldoso e indiferente, considerado rico, com alta posição, que o induziu à defecção, que comprou seus favores? O que você acha? Vejamos a resposta de Emmanuel para essa questão. Quem há recebido mais misericórdia, por mais necessitado e indigente, é o mau sacerdote de todos os tempos, que longe de confundir a lição do Cristo uma só vez, vem praticando a defecção espiritual, a queda espiritual, para com o Divino Mestre, desde muitos séculos. Desde muitos séculos. Ele compara aqui Judas, que errou uma vez com Jesus, como aliás também errou Pedro, como aliás erraram praticamente todos os discípulos que não testemunharam, não permaneceram ao pé de Jesus, exceto João e exceto as mulheres, a esposa de Cleofas, Maria Madalena e Maria, a mãe de Jesus. Esses estavam com Jesus até o fim. Todos os outros erraram fragorosamente com Jesus. Vamos então aceitar a resposta de Emmanuel para exercitar uma avaliação e um critério para falar do pior crime, do maior criminoso. Um critério, sem dúvida nenhuma, é a quantidade dos afetados pelo seu crime. Outro critério, esse da quantidade, outro critério é da qualidade, a profundidade do erro, o alcance promovido por aquele erro. Quantidade e qualidade. Vamos pensar a respeito disso? Aproveitando o exemplo da pergunta e da resposta, Judas em nada prejudicou Jesus. Seria um absurdo pensar que as trevas podem atingir a luz.
As trevas não têm poder sobre a verdadeira luz. As trevas só têm poder, só têm o poder que lhes é concedido por suas vítimas, porque a influência espiritual obedece à lei de sintonia. A violência de um crime obedece à lógica da necessidade da vítima, suposta vítima, de passar por aquela situação, já que não cai realmente uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. Então, aqueles que cometem erros, crimes, como roubo, o assassinato, o abuso sexual de pessoas estranhas, ele recebe a consequência de seus atos, claro, mas na medida da quantidade de pessoas que ele prejudicou e na medida da profundidade dos seus atos. Para dar exemplos, aquele que rouba a bolsa de uma pessoa prejudica essa pessoa e traz para os seus próprios ombros todas as consequências do dano causado para aquela pessoa. Suponhamos que trate-se de um trabalhador que acabou de pegar em dinheiro todo o salário do mês, toda a renda de sua família, e que, roubado, sinta-se completamente desesperado e deixe sua família passando profundas necessidades, pelo menos por um mês. Tudo isso, é claro, recai sobre os ombros daquele que praticou esse roubo. Mas aquele que roubar dinheiro público, por exemplo, um dinheiro que era destinado a benefícios públicos, a obras públicas, a serviços públicos que abrangessem milhares de pessoas, não apenas pela quantidade de dinheiro desviado, mas pela característica de ser público esse dinheiro, responderá por essa abrangência quantitativa muito maior. E também responderá pela desesperança, pelo pessimismo, pela descrença que espalhará por ser uma autoridade que deveria defender, bem gestar, gerenciar, bem desenvolver o gasto público, especialmente se tiver sido eleito para isso. Quantidade e qualidade sendo um critério bem claro. Da mesma forma, uma pessoa que promover um abuso sexual será mais responsável pela quantidade de crimes que cometer, claro, mas também pela profundidade do crime cometido. Se ele pratica a sua violência sexual no contexto de uma relação, praticando uma relação sexual não consentida, toda essa violência, é claro, recairá sobre os seus ombros.
Se, porém, a vítima, a pessoa que sofreu a sua violência sexual, não teve qualquer participação, não teve nenhuma parte no contexto da violência, porque às vezes uma pessoa diz vários sims e um não, e esse não final precisa ser respeitado. Mas tenhamos claro que ela participou do processo na medida em que falou diversos sims. E isso precisa ser avaliado caso a caso. Sem jamais colocar a culpa de um crime na vítima. A culpa será sempre do criminoso. Mas uma pessoa pode sim fazer parte de um processo de crime pela sua atitude. Uma pessoa que for numa região muito pobre, ostentando riquezas para humilhar com uma atitude de desprezo pelos pobres, não terá um eventual roubo justificado, mas ela participou do seu crime, sem dúvida nenhuma. O crime sexual mais grave, mesmo que não implique em quantidade, é aquele da qualidade, aquele cometido por uma figura familiar, de afeto, que tinha a função de zelo, de carinho, de cuidado. Esse, além da violência em si, física, material, estabelece uma violência subjetiva, emocional, que atinge, que envenena profundidades da pessoa que recebeu a violência. O que, evidentemente, aumenta demais a sua responsabilidade. Se uma eventual vítima de abuso sexual intrafamiliar pela figura de uma pessoa de autoridade sobre a criança. Se essa criança, no decorrer depois de sua vida, desenvolver, como é comum, dificuldades com figuras de autoridade, toda essa dificuldade cairá sobre os ombros do agressor, é claro. Se passar a não confiar nas pessoas do sexo ou da cor da pele do agressor, a mesma coisa. Como disse no Pequeno Príncipe, fantasticamente, tu és eternamente responsável por aqueles que tu cativas. E é claro, toda violência acarreta em responsabilidade. Não haja dúvida, não é? Jesus chega a proclamar: o escândalo é necessário, mas é daquele por meio do qual esse escândalo vier. Não há uma vítima gratuita na terra. Um criminoso só pode cometer um crime contra uma pessoa para quem a vivência de sofrer aquele crime faça um sentido, se não por razões dessa vida, por razões de vidas passadas. Mesmo assim, todo agressor responderá por suas violências, por seus crimes. Então, o escândalo é necessário, mas ai daquele por meio do qual ele vier. Não tenhamos dúvida disso. Não é? Mas, entre os crimes
como usamos aqui apenas como exemplo o roubo e o crime sexual, há um deles que é, segundo os evangelhos, o mais terrível. A pessoa que rouba recursos, dinheiro, utilizando para isso o espaço do sagrado, desviando para si, para o seu bolso, dízimo, contribuições, doações feitas no espaço religioso. Aquele que abusa sexualmente de pessoas, servindo-se para isso da ascendência que possui dentro do ambiente religioso, esse soma todos os danos que atingem uma pessoa estranha, um estupro, um roubo comum, ao ataque que ele faz à última instância, ao aspecto mais sagrado da alma humana, da vida humana, Deus. É tão grande o estrago daquele que usa Deus para roubar, para abusar, que Jesus proclamou a seguinte frase: o único pecado que não tem perdão é o pecado cometido contra o Espírito Santo. Vejam vocês, o alcance e a profundidade, não há profundidade maior do que aquela do crime cometido no espaço religioso, a ponto de Jesus falar isso, que eu particularmente interpreto não de forma absoluta, que seria quem faz esse tipo de crime jamais será perdoado. Quando Jesus fala que o único pecado que não tem perdão é o pecado cometido contra o Espírito Santo, a minha interpretação é que nessa transição planetária, na instalação do reino dos céus, objeto central da pregação de Jesus, é nesse contexto que ele fala isso, todos os pecados podem ser perdoados, podem ser contornados, podem ser reparados, exceto esse mais grave, que é o erro, o desvio, a corrupção, o roubo, o abuso sexual, o abuso da má-fé, o estelionato espiritual, cometido em nome de Deus. Nessa transição planetária, não terão perdão. Mas é claro que exilados para outros planetas recomeçam a sua trajetória e mais cedo ou mais tarde conquistarão a sua redenção. Não haja dúvidas a respeito disso. O único destino de todas as criaturas humanas é realizarem seus imensos potenciais. Muito bem. Veja você, nos seus estudos, na sua sensação, a escala, a importância dos erros. Aqui oferecemos dois critérios: a abrangência quantitativa, que aprofunda, que aumenta, que pesa os erros de uma pessoa, e a profundidade, a abrangência qualitativa,
Os exemplos foram vários, nunca pretendemos esgotar nenhum assunto, mas são critérios para nossa avaliação, para nossa observação a respeito da vida e desses criminosos, embora a sociedade os apresentem como vencedores, como ídolos. São grandes criminosos que precisarão, como todos nós, responder por todos os seus erros. Reparar, reconciliar, admitir, aceitar, assumir a responsabilidade e aprender. Essa trajetória é de todos nós. Quem não tiver pecado que atire a primeira pedra, mas saibamos da profundidade, saibamos da qualidade, saibamos da quantidade, saibamos do karma, porque a toda ação corresponde uma reação de igual intensidade e sentido contrário. Não nos iludamos com esses felizes de recursos ilícitos, de recursos imorais. Esses terão que pagar, terão que assumir a consequência de seus erros e não lhes será fácil, obviamente. Paz e bem para todos. Vamos agora saudar os amigos aqui, Adelaide Dias dando o seu boa noite a todos, Marco Aurélio dando o seu boa noite, desejando feliz ano novo para todos, assim como Menir Cajazeira também, Maria José Sobral também dando o seu boa noite, desejando feliz ano. Enir Cajazeira sempre lembrando da Mônica Silva, e nós, através dela, lembramos de todos que passam por esse momento tão especial do ano, que é a passagem de ano, numa cama, com dores, com dificuldades. Que todos os doentes recebam uma luz especial, dessa que se produz num ambiente de aprendizado, de estudo, de comunhão espiritual, para ter aliviados os seus sofrimentos, para terem mais coragem e mais lucidez para enfrentar a vida. Assim seja. Vejamos, Suzana Sasaki, falando do último dia de 2025, que entraremos em contagem regressiva para o próximo ano, mas sempre temos o presente para amar, para recomeçar em nossa rota de crescimento pessoal e coletivo. Feliz ano novo para todos. Para você também, Suzana. Todo dia, todo segundo é oportunidade de regeneração, de reinício, de reparação. Que esse segundo especial da passagem do ano renove as nossas esperanças, nos impulsione a crescimentos, aprendizados, reparações e transformações. Nossa saudação a todas e a todos, um feliz ano novo para nós, que nós, em 2026, mantenhamos nossa prática, nosso estudo, nosso autoconhecimento, nossa vontade de vivermos cada vez mais eticamente. Um grande ano e até amanhã.